Eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre as minhas leituras de maio de 2019. Eu não sei vocês, mas eu tenho sentido que o tempo tem passado muito rápido, ele não tá passando mais da forma como passava antes, mas maio foi um excelente mês de leituras, eu praticamente nem vi passar e eu vou dividir agora com vocês um pouco das minhas leituras. Eu comecei o mês lendo A História de Quem Foge e Quem Fica, da Helena Ferrante, que é o terceiro volume da tetralogia da Ferrante. Não estou com ele aqui porque eu emprestei para minha mãe, mas eu gostei muito desse volume. Algumas pessoas tinham dito que se eu tinha amado o segundo volume, talvez eu não gostasse tanto do terceiro, mas eu adorei, gostei demais. Eu prefiro não falar muito sobre este volume especial, porque eu tenho um pouco de medo de acabar caindo em spoilers, dando spoilers aqui pra vocês. Eu vou me organizar pra produzir um conteúdo sobre a tetralogia como um todo, quando eu finalizar a leitura. Mas essa tetralogia, ela conta a história da Lilá e da Lenu, que são duas amigas desde a infância. E uma delas, no início do primeiro livro, desapareceu. E a outra decide, então, contar a história dessa mulher que fugiu e que sempre teve essa vontade, essa potência de fuga dentro dela. Isso se passa lá em Nápoles, na Itália. Então, a gente tem todo um contexto político, histórico, social, que faz parte da história da formação dessas mulheres. E é maravilhoso como a Helena Ferrante fala sobre mulheres de um modo simples e honesto, sabe? A gente já cansou de ver livros muito bons, sim, falando sobre a vida do homem médio, homem branco, hétero, cis, daquela vida, assim, que é uma vida também importante, né, na sua medida, mas normalmente quando a gente lê livros com protagonistas mulheres, muitas das vezes a gente acaba entrando em contato com histórias que trazem um ponto específico de muito sofrimento na vida da mulher e tal. E a Helena Ferrante, ela consegue falar da vida da mulher como um todo, assim, sabe? Não apenas do sofrimento, o sofrimento tá lá porque ele realmente faz parte da nossa existência, mas ela fala como se a vida dos dois, tanto do homem quanto da mulher, fossem iguais, tivessem a mesma importância, e de fato elas têm. E acho que é a primeira vez em que eu entro em contato com uma literatura, assim, que tem como centro as mulheres, mas que nos trata como seres humanos acima de tudo, sabe? Eu acho que talvez valorizando mais do que nos faz iguais do que aquilo que nos faz diferentes. Não tô falando que o que nos faz diferentes não é importante, mas eu acho que o que tem de realmente excepcional na literatura da Ferrante faz com que tantas pessoas se identifiquem é justamente esse modo de narrar uma vida normal, uma vida comum, e com tanta sinceridade, com tanta honestidade, assim, faz com que nós mulheres nos identifiquemos muito. Eu, pelo menos, eu fico encantada com o modo como a Ferrante consegue descrever algumas coisas que só alguém que realmente vive num corpo de mulher ou que se enxerga como uma mulher seria capaz de falar a respeito. Então é muito, muito bom. Eu não tinha gostado muito do primeiro volume e depois eu continuei lendo. Assim, não é que eu não tinha gostado, eu não tinha me encantado, mas depois que eu continuei lendo os outros volumes, eu fiquei absolutamente arrebatada. E agora eu tô esperando pra ler o quarto volume. Tô com muitas leituras na frente, mas quando eu terminar eu venho falar com vocês um pouco mais sobre essa tetralogia já tão comentada. Depois eu li um livro de poesias que eu já queria muito ler, que é o Tríptico Vital, da Mariana Basílio. A Mariana Basílio é uma autora brasileira contemporânea que publicou o seu livro pela editora Patuá. E o que ela faz nesse livro é muito legal, porque ela compõe um poema romanesco. Então ele é como se fosse um grande poema acompanhando fases da vida e tal. A parte inicial do livro é assim muito maravilhosa, ela falando da infância, de bebês e tudo mais. E agora a Mariana tá grávida, eu adoro acompanhar ela nas redes sociais, ela faz posts interessantíssimos, eu nunca encontrei com ela pessoalmente, mas eu já consigo só por foto ver como ela tem uma presença forte e essa força se reflete aqui na poesia dela. Então é bem bacana, e essa é uma edição super bacana também, da editora Patuá, e eu adorei conhecer o trabalho da Mariana. Espero que vocês também se sintam movidos a entrar em contato com ela, porque ela trabalha com tradução, ela lê muita coisa e faz recortes dessas coisas que ela lê e divide com a gente nas redes sociais. É realmente uma pessoa muito querida.
Então eu fiquei super feliz que ela tenha me enviado o livro e que eu tenha conseguido lê-lo logo. Depois eu li o livro de mais uma pessoa querida, assim, querida ao extremo, que é o Marco Severo, que escreveu Se Eu Te Amasse, Estas São as Coisas que Eu Te Diria. O Marco Severo é um autor que já tem outros livros publicados, esse daqui foi o lançamento dele, que saiu agora em 2019 pela editora Moinhos. É um livro de contos que são histórias de amor, e falando assim, a gente pode até ficar com o pé atrás, né, porque o amor... Todo mundo já falou sobre o amor, há muito o que falar e ao mesmo tempo é um sentimento inesgotável. E eu tive esse pé atrás também, mas isso passou. Eu fiz um vídeo sobre esse livro, eu também escrevi um texto sobre ele e foi uma experiência muito, assim, maravilhosa poder entrar em contato com essas histórias e enxergar nesse livro uma prova de amor do Marco Severo, sabe? Ele é uma pessoa incrível, uma pessoa muito querida. E não sou só eu que falo isso, todo mundo que conhece o Marco concorda comigo. E ele também é tido por muitos, eu ouvi aí, tenho escutado bastante de vários leitores, assim, importantes, digamos assim, dentro da literatura nacional, afirmando que o Marco Severo é um dos nossos maiores contistas contemporâneos. Então isso me dá muita vontade de conhecer o resto do trabalho dele, tudo aquilo que veio antes, e também de continuar acompanhando a trajetória literária dele. Então essas histórias de amor realmente não são nada limitadoras, limitantes, elas passeiam por várias faces daquilo que a gente pode chamar de amor. Isso é muito bacana. É de uma capacidade, assim, bastante invejável essa do Marco, de conseguir enxergar a pluralidade de algo tão imenso quanto um sentimento que nos torna humanos, que nos faz humanos. E então assistam ao vídeo ou leiam um texto se preferirem e conheçam mais uma pessoa maravilhosa da nossa literatura contemporânea. Em seguida, eu li o livro Esquina da Minha Rua, do Carlos Machado. Vocês estão vendo aí que a literatura nacional contemporânea continua muito presente na minha vida de leitora e isso vai continuar sempre mesmo. E eu consegui entrevistar o Carlos Machado. Ele também é um autor que tem uma baita bagagem aí, um baita repertório literário, já escreve há muitos anos. E este livro dele, que foi lançado agora pela editora Sete Letras, ele é um romance que vai contar a história de duas pessoas. Uma delas é a primeira pessoa que aparece, é um cara que ele trabalha com música e ele é uma pessoa assim bastante solitária, apesar de ser famoso, de ter reconhecimento pelo seu trabalho, e ele é bastante introspectivo, tá ali passeando por Curitiba. É um livro em que a localização geográfica é muito importante, mas não é determinante, assim, no sentido de que você não precisa conhecer Curitiba para ler esse livro. Eu, por exemplo, não conheço e fiquei com vontade de conhecer. E a segunda voz, que é uma voz de uma amiga desse cara que escreve para ele muitas correspondências aparentemente sem respostas. Esse livro, ele não nos dá muitas certezas de nada, e a conversa que eu tive com o Carlos foi muito legal, porque essa incerteza que fica na gente também é uma incerteza que ele, como autor, teve. Então os personagens dele são muito vivos, eles têm uma vida própria, eles têm decisões próprias. E isso é muito bacana. E eu fiquei surpresa porque pela repercussão que teve esse vídeo, os comentários de vocês foram muito legais, todo mundo adorou o Carlos e ele realmente é uma pessoa muito legal. Então eu fico feliz de poder trazer autores assim que são tão maravilhosos para o Literatame, para que vocês possam conhecê-los também. Então eu vou deixar aí o link pro vídeo que eu gravei com o Carlos e agradeço mais uma vez por ele ter me enviado o livro e por ter aceitado gravar com o Literatame. E continuando na leva de pessoas queridas e autores que eu entrevistei, eu li este livro aqui, Lágrimas Não Caem no Espaço, da Luísa Musnick, e esse foi talvez o melhor livro de poesias que eu li esse ano. Eu acho que foi o melhor livro de poesias que eu li nesse ano. Nossa, eu não tenho muito o que falar, porque é super difícil falar sobre aquilo que a gente ama tanto. Mas eu acho que aquilo que a gente determina como melhor poesia, talvez em todos os gêneros da literatura, mas a poesia de um modo mais profundo, tenha muita ligação com aquilo que nós somos, sabe? Então acho que a poesia que a gente gosta é aquela poesia que nos toca muito profundamente enquanto sujeitos. E eu, enquanto sujeito, me identifiquei demais com as poesias da Luísa, tanto pela forma quanto pelo conteúdo. Eu também li esses outros dois livrinhos dela, esses dois livretos aqui. Esse é o Microscópio e este é o Para Quando Faltarem Palavras, do selo Mega Mini, também da editora Sete Letras. E eu não esperava que eu fosse gostar tanto, eu acabei compartilhando a poesia dela por aí, pelas redes sociais todas.
e eu fiz muitas marcações. E quando eu conheci a Luísa pessoalmente, eu gravei com ela, já tem vídeo aqui no canal, esse encanto ficou ainda maior. A Luísa é poesia pura, conversar com ela é ver a construção de imagens assim acontecendo na nossa frente, enquanto ela fala, ela pensa, respira e exala poesia também. Vou ler um poeminha da Luísa para que vocês conheçam. Eu escolhi o poema Ignorância. Dizem que os pais sabem quando os filhos fingem dormir, os cães quando os donos estão tristes, as flores quando vem chegando o verão, as vacas quando vão pro matadouro, as crianças quando os pais vão se separar. Doeria menos se não soubéssemos? Então foi muito legal essa experiência, de verdade mesmo. Leiam os poemas da Luísa Musnick, tem alguns disponíveis aí online, mas eu garanto que vale a pena conhecer o livro todo e também conhecer e assistir a conversa com ela, porque ela é uma mulher encantadora. Então vocês vão sair tão encantados quanto eu. Muito, muito, muito obrigada, Luísa, por essa amizade também que tá crescendo, essa coisa linda que a literatura nos proporcionou. Depois eu li mais um livro que não está aqui porque ele está lá no meu quarto, porque eu comecei a resenhá-lo para vocês, mas que foi uma das minhas melhores leituras do ano, sem dúvida, uma das melhores leituras dos anos que se passaram, que foi As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Enríquez. A Mariana é uma autora argentina, se eu não me engano. As pessoas, elas não deixam a gente errar, viu? Então, às vezes eu erro nacionalidade de autor aqui e eu sou rechaçada nos comentários. Então, não confiem muito no que eu digo de nacionalidade dos autores, a menos que seja um vídeo específico da obra desse autor, tá? Quando eu falo, assim, de muitos livros ao mesmo tempo, a gente acaba errando mesmo, nós somos humanos e falhamos. E eu agradeço a todos que me corrigem de modo educado. É claro, façam isso sempre. Sempre que eu cometer algum erro aqui, não deixem passar. Mas eu digo da maneira com que isso é feito, sabe? Mas, enfim, acabei viajando um pouco. Mas a Mariana Enríquez é uma autora de língua espanhola. Ela é uma autora latino-americana. E ela escreveu esse livro, que é um livro de contos. Eu o li porque ela vem pra Flip agora, em 2019. Eu tô com esse projeto de ler Literatame na Flip 2019, que é pra ler esses autores que vêm pra cá. E, cara, que livro espetacular é As Coisas que Perdemos no Fogo. É uma publicação da editora Intrínseca. E a Mariana, ela trabalha com realismo mágico, que é tão característico da nossa literatura latino-americana, né? Especialmente nos contos, ela tem uma coisa cortasiana. Mas ela é singular, assim. A literatura dela é algo que eu nunca tinha visto. Ela traz o horror que existe dentro da desigualdade social, da pobreza, da miséria material mesmo das pessoas. Ela vai trazer desse horror, que é um horror visível, o horror sobrenatural, que é o horror que nos deixa arrepiados, aquele horror que a gente nem sabe direito da onde vem. Então é uma coisa assim, são sentimentos que nos deixam tão arrebatados, e os contos dela são aqueles contos tipo os da Lígia, que terminam a sua maioria em suspensão. Então aquilo fica ecoando na sua cabeça por tanto tempo depois. E eu tive sonhos, não exatamente do livro, mas assim, influenciados pela minha leitura. Foi uma experiência maravilhosa, eu quero muito ler tudo da Mariana Enríquez. Eles estão lançando agora um novo livro dela, né, porque ela vem pra Flip e tal. E, gente, leiam essa mulher, de verdade mesmo, assim, uma das melhores contistas que eu li nos últimos tempos. Um dos melhores contistas que eu li nos últimos tempos foi Mariana Enríquez. Então, conheçam, e eu fico feliz também de poder falar com vocês sobre ele. Acho que vai ser a próxima resenha que vai sair aqui no canal, então fiquem de olho. Em maio eu também li A Área das Águas, da Luanda Julião. Este livro é um romance que vai contar a história de um protagonista que é maestro, e ele de repente descobre que ele tá com uma doença, um câncer muito forte, assim, tipo praticamente já em estado terminal quando ele descobre. E aí ele vai rever todas as escolhas da vida dele, e o que a Luanda Julião vai colocar aqui em pauta de um modo que parece sutil, mas que na verdade é determinante pro comportamento das personagens e pro desenrolar da história como um todo, é a questão da eutanásia, de como a gente pode dominar ou não os rumos da nossa vida, sabe? E o legal é que o que eu mais gostei aqui foi o fato dela ter escolhido a profissão do protagonista como maestro, porque justamente ele tem esse hábito de comandar, né, as coisas, as orquestras e tal. Então ele não tá acostumado
com imprevistos ou com ser guiado pela vida. E é um processo que ele tem que aprender com o qual ele tem que aprender a lidar. Então este é um livro sobre o processo da morte, mais do que da morte em si. Acho que até o Hilário fez um vídeo sobre esse livro, ele comentou isso, eu achei maravilhoso. Mas eu também gravei um vídeo e fiz um texto sobre esse livro. Ele é um livro de estreia da Luanda Julião. Então, naturalmente, existem as suas inconsistências, assim, uma coisa aqui e ali, mas eu comentei sobre isso também no vídeo. Mas foi uma experiência muito bacana, assim, a Luanda Julião, ela tem uma formação acadêmica maravilhosa, invejável, ela estudou graduação, fez graduação em filosofia, mestrado também em filosofia, agora ela é doutoranda em filosofia contemporânea. Então, ela tem muito repertório para discutir, para debater, e é legal a gente conseguir enxergar que ela tem esse potencial para trazer esse tipo de reflexão, de questionamento para as obras dela. Então, é uma edição da editora Patuá, como eu falei, eu fiz vídeo, fiz texto para ele. E caso você se interesse por esses temas, eu recomendo que você assista e depois vá atrás da literatura da Luanda. Muito obrigada, viu, Luanda? Eu li também mais um livro da Flip, que foi o Também os Brancos Sabem Dançar, do Kalafi Palanga. O Kalafi, ele é um autor africano, né, do continente africano, que nasceu em Benguela, na Angola. E ele é membro da banda Buraca Som Sistema. Então, ele vai falar aqui não só da existência dele, é um livro muito amplo, mas ele tem como fio condutor a história da música na África e o modo com que a música faz parte da identidade cultural das pessoas e também da identidade particular de cada um deles, especialmente do protagonista que leva o mesmo nome dele, que é este protagonista. O livro começa com ele, acho que ele tá na Suécia ou na Suíça, Noruega, não sei, um desses países europeus, aí do norte da Europa, e ele tá indo fazer um show, um festival de música eletrônica. Ele tem essa banda, né, que trabalha com kuduro, assim, aquele tipo de música. A gente acha que conhece, mas não conhece, tá? Só depois que eu li esse livro que eu fui atrás. Tem uma playlist desse livro que foi o próprio Calaf que fez no Spotify. Então ele tentou, acho que todas as músicas que ele menciona aqui são várias. O Calaf conhece muito de música, de todo tipo de música, não só da música mais tocada na África. Mas enfim, ele começa o livro com este protagonista, que é um homem negro, indo tocar lá nesse país da Europa, só que ele tá sem passaporte, ele perdeu o passaporte venceu, o que ele tá com ele é um passaporte vencido, e aí a polícia para eles e ele acaba se ferrando, né? Ele tem que ir lá pra polícia, ficar um tempão lá até esclarecer tudo, porque a primeira reação que os policiais têm, né, de um homem negro ali no continente europeu não é a melhor possível. E só que depois ele também vai dar voz a um desses policiais que segurou este personagem lá. Ele também vai dar voz para uma mulher. Acho que são 3 narradores aqui, são 3 partes do livro. Então ele vai dar voz para este personagem, que é um personagem da África em deslocamento dentro do continente europeu. O outro personagem, que é um personagem europeu que está começando a entender as consequências de se lidar com o outro e também começando a ter uma noção de como as pessoas são diferentes, de como o mundo não é centrado ali naquela ideia de hegemonia europeia. E o terceiro narrador, eu não sei se é exatamente o narrador ou é o ponto de vista, preciso conferir aqui, mas ele vai focar em uma mulher também africana, que é uma dançarina, e ela tá se envolvendo ali com um cara brasileiro, enfim. O que eu mais gostei neste livro foi menos assim o seu enredo, porque ele não é um enredo propriamente muito interessante. A primeira parte é a parte mais interessante em termos de enredo, né? Desse personagem que tá ali tendo que esperar pra ver o que vai acontecer dele. Mas o que eu mais gostei mesmo foi o modo como o Calaf conseguiu falar de coisas importantes e reais no meio desse enredo que pode ser ou não fictício, mas enfim, é um romance musical. E eu gostei muito, eu conheci muita coisa aqui com este livro, foi uma leitura muito, muito, muito rica. Eu não fiquei tão envolvida pelos personagens, eu fiquei mais envolvida pela história musical da África. E, enfim, fiquei com uma vontade nada de viajar pra lá, de conhecer essas danças. Eu procurei, pesquisei vídeos e tal. Eu tô preparando uma coisa que eu acho que vai ser bem legal se funcionar, se der certo pra vocês. E, gente, vamos ler mais autores africanos, né? A África tem muito mais semelhanças com o Brasil do que a gente pode imaginar.
E o Brasil é bem citado. Aqui esse livro foi publicado pela editora Todavia e ele tá com português de Portugal, que é o português que o Calaf fala. Sem contar que é uma edição muito linda, vocês viram, né? Depois eu li mais um livrinho de poemas, que é o Corpo Continente, da Lorena Martins. E eu gostei bastante do modo como a Lorena se apropria da geografia da Terra e da geografia dos corpos para compor a sua poesia. Eu vou ler um trechinho aqui pra vocês. Eu vou ler um dos poemas que eu mais gostei aqui, que eu marquei pra vocês. E eu espero que vocês gostem. Este também, coincidentemente, é o poema que tá aqui atrás, na quarta capa, que eu gostei bastante, que evoca muito dessa noção geográfica dos corpos e da terra, como um fio condutor da poesia da Lorena aqui neste livro. Com os olhos fechados, é possível ver todas as linhas da tua pele, descendo do canto do olho até a extremidade do maxilar, onde aos sábados costumava se encontrar também o teu cheiro e uma lembrança de orquídeas. Gostei muito desse poema, ele chama Desenho, e gostei pra caramba, assim, eu acho que a Lorena, ela tem bastante solidez na poesia dela, sabe? É esse tipo de poesia, assim, mais prosaica, que eu particularmente gosto muito. E fico feliz de poder ler tanta poesia boa escrita por mulheres no Brasil hoje, gente. Eu não sei se vocês têm acompanhado essa cena da poesia, mas olha, as mulheres estão realmente se destacando aí nesse meio. E muito obrigada, Lorena, pelo envio do seu livro. Esse livro foi publicado pela editora Sete Letras, essa edição muito bonita. E por fim, mais ou menos importante, um outro livro que eu li também, só que não tá aqui porque eu li no Kindle, foi o A Garota das Laranjas, do Jostein Gaarder, aquele autor que escreveu O Mundo de Sofia. Se eu não me engano, ele é dinamarquês, eu acho. E eu li porque eu dou aula particulares, né, para crianças. E aí a professora deles tinha pedido para que eles lessem esse livro e tal. E eles estão, acho que no 7º ano, então é naquela idade, assim, né, de 11, 12 anos. E foi uma leitura que eu gostei muito. Tem, assim, algumas inconsistências, algumas coisas que não fecham, mas é porque o enredo é bastante audacioso, digamos assim. Ele vai contar a história de um garoto cujo pai morreu há algum tempo já, quando ele era criança, agora ele é pré-adolescente. E aí ele encontra uma carta do pai dele, que o pai estava escrevendo na época em que estava doente, que já sabia que ia morrer e tal. E é contando a história dessa garota das laranjas, que o pai conheceu e porque ele se apaixonou imediatamente. Então é uma história muito divertida e ao mesmo tempo ela propõe umas reflexões excelentes. Ela também dá muitas informações a respeito de astronomia e física, porque é uma coisa que o pai dele e o menino gostam. Música clássica também. E noção de tempo, que é algo talvez ainda não muito delineado na cabeça dessas crianças dessa idade, assim, da pré-adolescência. Aqui ele vai levantar para que você, como pré-adolescente, entenda junto com o garoto, sabe? A partir dessa visão do pai, que já é um adulto, enfim. É uma narrativa muito gostosa de ler, gostosa mesmo, assim. E ele o Jostein, ele dá voz muito própria às personagens dele, então eu gostei bastante. E foi isso que eu li, gente. Foi bastante coisa, como eu disse. Maio passou muito rápido. Mas eu nem percebi que tinha passado tantos dias, que tinham passado tantos livros, enfim. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo caso já tenha lido algum deles ou com alguma indicação de leitura. Me conta o que você leu no mês passado e se você gostou ou não. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!